Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da coluna Justa Esportiva do BDD. O meu nome é Renato, eu sou coordenador regional do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo aqui em São Paulo e vamos dar início a mais uma live da coluna Justa Esportiva. Hoje o nosso convidado, o Dr. Fernando Barbalho, que vai ser devidamente apresentado daqui a pouco, que vai se juntar a mim nessa conversa, que traz também um artigo extremamente interessante, relevante para a nossa discussão de hoje. Para quem nos acompanha, a nossa coluna Justa Esportiva do BDD tem publicação todas as segundas e quartas-feiras de artigos no nosso site oficial, e às terças e quintas temos a live com o autor, para que ele possa passar de uma maneira mais leve, informal e descontraída a mensagem que ele buscou transmitir pelo artigo que foi publicado. Então, aproveitando aqui já a presença do Dr. Fernando e saudando nessa noite nossa de hoje, de quinta-feira, Dr. Fernando, boa noite. Seja bem-vindo aqui à nossa live da coluna Justa Esportiva. É um grande prazer poder falar com você nessa noite. Boa noite, Renato. Como eu sou novato nessas tecnologias, eu não estou me vendo aqui. Eu não sei se o pessoal está me vendo, mas agradeço muito o convite aí do IBDD. É uma honra muito grande estar aqui e estou à disposição aí para a gente discutir um pouco sobre o tema que eu tentei apresentar. Muito legal, muito interessante. Aliás, o artigo, eu falei para você, eu li mais de uma vez, aliás, acho que foram umas 4 ou 5 vezes, que eu gostei da abordagem, da forma que ela foi desenvolvida no seu artigo. E separei também algumas perguntas, enfim, para conseguir explorar o máximo da sua participação aqui. Obrigado por se juntar a nós, fazer parte da coluna. E eu consigo te ver muito bem, te ouvir super bem também, então qualquer questão de áudio e imagem, me fala aqui, por favor. Então, eu queria te apresentar devidamente. Hoje eu converso com o Dr. Fernando Barbalho Martins, ele que tem LLM em Sports Law and Practice pela Universidade de Montfort, no Reino Unido, tem MBA em Gestão e Marketing Esportivo pela Trevisan, é mestre em Direito Público pela UERJ, procurador do Estado e advogado do Rio de Janeiro. Dr. Fernando, então eu queria começar aqui o nosso bate-papo, e também não te chamar de Dr. Fernando, acabei de lembrar também que não é para falar Dr. Fernando, mas só para a gente iniciar o nosso bate-papo, então, queria te perguntar qual que foi a sua inspiração e a sua motivação para abordar o assunto, né? O título do artigo que você publicou é Estreitando as Linhas, os Limites Crescentes à Autorregulação Desportiva. Queria saber o que te motivou para trazer a discussão desse artigo que foi publicado ontem na nossa coluna. Vamos lá. Assim, o título é um pouco herança do mestrado, né? Aqui a Escola de Direito da UERJ é muito influenciada pelo professor Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Tive a honra de ser colega dele na Procuradoria-Geral do Estado, tive aula com ele lá na UERJ. E ele tem esse estilo de apresentar os trabalhos, títulos um pouco fora do ordinário nas letras jurídicas. Então, desde a época de mestrado, lendo muito o ministro Barroso, a gente acaba tendendo a fazer essas gracinhas, digamos assim, né? E aí a ideia é fazer a conexão entre o direito e o esporte, que foi até o que me levou. Doutor Fernando, eu não sei se você me ouve bem, aparentemente travou o seu vídeo aqui, o seu áudio. O pessoal está falando que de fato congelou, então vamos tentar restabelecer. Vamos lá, eu ouvi que tinha congelado para você, eu não sabia se eu tinha ficado congelado também. A gente foi até onde? Você estava falando da precursão do seu professor Barroso, que traz títulos ali que são instigantes, enfim, que são provocativos. E aí, nesse momento, acabou travando o áudio e o vídeo. Não, a ideia, então, é esse estilo que o professor Barroso imprimia, e a gente acaba lendo muito
muitos artigos, muitas obras dele, e acaba pegando um pouco do estilo dos professores, né? E acaba fazendo isso. Então, tentei fazer um título um pouquinho, uma certa graça nesse título, e fazer uma analogia também do direito com o esporte, né? Fazer essa ponte, que foi até essa proximidade entre as duas áreas que me fez buscar estudar um pouco mais de direito desportivo, a paixão original do direito e a paixão pelo esporte. E aí a questão da estreitando as linhas é refletido um pouco o que se discute muito em futebol hoje, que estreitar as linhas é uma forma de você, o seu jogo ao adversário, restringir as ações dele, né, pelo estreitamento das linhas do time, e aí fazer essa uma espécie de cerco que o direito desportivo vem recebendo, vem sofrendo na teoria geral do direito, né? O direito desportivo nasceu com uma pretensão de autorregulação, e essa característica, eu sempre falo, é um dos elementos do tripé que distingue o direito desportivo de outros ramos, né? A pretensão de ser transnacionalista e contemplar as especificidades do esporte. Ao lado dessas duas, a autorregulação desportiva é um traço característico do esporte, mas durante muito tempo serviu como uma espécie de carta de isenção da indústria esportiva perante as normas gerais de direito. A indústria esportiva invocava essa autorregulação para ser tratada de forma diferente. Em certos momentos isso se justifica, em outros momentos não. Então, a ideia veio muito inspirado nos estudos que eu fiz no LLM lá na Inglaterra. Essa é uma discussão muito candente, e o que me impressionou muito é o grau de amadurecimento da doutrina de direito esportivo na Europa, e especialmente muito, acho que o empuxo se deu muito por conta do direito europeu, ou seja, as liberdades econômicas que o Tratado da União Europeia estabelece para as empresas e para os cidadãos europeus, né, principalmente questão de circulação, livre circulação de pessoas, produtos, profissionais, acaba empurrando a discussão. Acho que congelou. Não, eu estou te ouvindo bem e te vejo normal então, aqui. Ótimo. Então, acabou empurrando o direito desportivo mais para próximo da teoria geral do direito, ou seja, refazendo os limites em que o direito desportivo é obrigado a dialogar com as normas gerais de direito, especialmente em âmbito econômico. Legal, espetacular. Eu inclusive, lendo o seu texto aqui, eu fiz alguns grifos, né, do que eu achei bem interessante. Inclusive tem muita coisa interessante, mas eu destaquei alguns trechos aqui, que acho que vem muito do que você mencionou agora de amadurecimento de doutrina e mercado europeu. Que a questão do esporte ele acaba transcendendo aquele caráter de relevância social, de atividade, enfim, da civilização, inclusive tratado inclusive como um bem humanitário, e ela se tornou também uma indústria de entretenimento. Eu fiz também um artigo que está publicado na coluna do IBDD falando sobre o fair play financeiro, que muito abordei também a questão do esporte transcender a simples prática. A gente tem muita cifra envolvida, a gente tem uma indústria, a gente tem um entretenimento, e o mercado europeu e o americano, principalmente, conseguem explorar de uma forma magnífica e da forma que eu entendo que deva ser feito também a prática do esporte, manifestação de alto rendimento, principalmente, que é um grande evento, né? Eles transformam o esporte num grande evento, efetivamente, e a gente sabe as receitas, enfim, extremamente enormes que provém da prática esportiva nessa organização de entretenimento. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente aqui também o que você trata com autorregulamentação, autorregulação no seu artigo especificamente. Você aborda bastante, mas conseguir trazer uma linguagem um pouquinho mais informal e leve, né? O que é essa autorregulação e quais são os sinais de limitação que você vislumbra hoje em dia e que pode trazer também para entendimento de quem nos acompanha. Vamos lá, vamos lá. A premissa inicial do artigo é justamente a relevância social do esporte, ou seja, o alcance que o esporte tem na sociedade contemporânea, ele não acontece de hoje, né? O resgate das atividades esportivas lá
no final do século XVIII, até com o renascimento do movimento olímpico, com o Barão de Coubertin, desde lá, o crescente das atividades esportivas mostra a grande identificação social, a grande relevância que o esporte tem no cultivo de valores importantes para a comunidade em geral. E, obviamente, essa relevância social foi apreendida pela política, né? E em determinados momentos históricos pôde-se perceber que a política tentou se apropriar do esporte, né? Às vezes, como uma forma de promover os seus benefícios por toda a sociedade, e é um movimento de constitucionalização do esporte no pós-guerra. Então, várias constituições nacionais contemplam o esporte, assim como a nossa, no artigo 217, fala do esporte como um direito social, e várias outras, a partir da década de 70, há um movimento muito intenso por valorizar esse lado social do esporte. Mas também tem maus exemplos ao longo da história. Os mais candentes são o uso dos Jogos Olímpicos de 1936 pelo regime nazista de Hitler, que usou os Jogos Olímpicos como uma plataforma de propaganda da superioridade ariana, e também o uso de plataforma de propaganda dos regimes comunistas, né? Desaguando nos tristes episódios dos boicotes recíprocos dos Jogos de 1980, em que os Estados Unidos e aliados boicotaram os Jogos de Moscou, e de 84, quando a União Soviética e o Bloco Comunista também fizeram o mesmo boicote. Então, a autorregulação, numa medida, é a forma do esporte se proteger dessa apropriação política. Então, a força social do esporte permite, e essa vocação para internacionalização, para um certo transnacionalismo, ou seja, as suas regras se aplicam de forma uniforme por todos os países que aderem à prática daquela modalidade, permitiu que as organizações internacionais do desporto, as entidades de administração desportiva, pusessem uma barreira. Ou seja, olha, assuntos esportivos são tratados e são disciplinados pelas entidades que organizam os eventos esportivos que promovem essa modalidade. Então, a autorregulação ela aparece numa primeira faceta como uma proteção em relação a essa apropriação política. E em outra faceta, ela já cria condições, e o seu artigo, Renato, é ótimo por abordar essa questão do fair play financeiro e etc., com o crescimento da importância econômica, ao lado da importância social, crescimento da importância econômica, crescimento do esporte como uma atividade comercial, como uma indústria propriamente dita, a autorregulação também permite que o esporte seja explorado de forma mais eficiente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o famoso Sherman Act, que é a lei a norma de defesa da concorrência mais importante dos Estados Unidos, contempla uma exceção específica para o esporte, para que o esporte possa se organizar, né? Disse até na doutrina esportiva que os Estados Unidos são extremamente socialistas na sua organização esportiva, com draft, com teto de gastos e etc. E o fair play financeiro se inspira muito nessas questões. Então, a autorregulação é a forma que o esporte tem de contemplar suas especificidades e se desenvolver como uma atividade econômica relevante, e também se proteger de uma invasão da política estatal na sua organização e no seu funcionamento. Maravilhoso, maravilhoso. E é legal traçar um paralelo com o nosso artigo 217 da Constituição Federal, que fala da autonomia das entidades para se organizar e se regulamentar, né? Se autorregulamentar. Eu achei interessante eu nunca tinha pensado nisso, nesse argumento dos Estados Unidos ser comunista na exploração do seu esporte. E é muito verdade, né? Até quem acompanha, eu sou um grande apaixonado pelo futebol americano, por exemplo, e a gente sabe que a regra do draft, não sei se todo mundo acompanha, mas a regra do draft é basicamente essa, né? Quem tem a pior classificação na temporada é o primeiro a escolher
os novos atletas que se destacam nas universidades. Aí tem todo um processo específico, é bem interessante, mas é justamente isso, eles tentam explorar o esporte com base principalmente no princípio da paridade de armas, do Pro Competizione, enfim, para que tenha uma competição que seja igualitária, ou pelo menos que tenham regras ali que valham para todos e que a disputa seja parelha. Não adianta você ter... Aí o fair play financeiro entra também. Não adianta você ter grandes esquadrões que acabam com a sua competição, que só um time acaba sendo campeão. E isso eu acho que as ligas, o modelo de liga nos Estados Unidos acaba explorando muito bem. Eles tentam equilibrar a disputa da competição todo ano para que tenha sempre uma surpresa, aquela imprevisibilidade do resultado, ela de fato esteja presente. Não poderia aqui deixar de cumprimentar o nosso presidente Leonardo Andreotti, que está nos acompanhando, o nosso conselheiro Gustavo Delbin, também ex-presidente do Instituto, os coordenadores que aqui estão também, obrigado pela audiência de vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem participar, podem usar os comentários aqui para fazer perguntas, ou do lado dos comentários tem duas caixinhas com ponto de interrogação que também servem para perguntar. E se vocês quiserem divulgar a nossa live enquanto ela está acontecendo, tem um aviãozinho de papel, a setinha, que você pode clicar também e mandar para os seus contatos. E com base nisso que a gente está tratando também, Fernando, qual solução assim que você identifica, ou quais são as medidas, saídas, alternativas, providências que você vislumbra para preservar essa autorregulação esportiva, principalmente aqui no Brasil? Oi, desculpa, travou um pouco quando você estava acabando de fazer a pergunta, Renato. Imagina, não, eu só queria saber... Não, eu queria saber, basicamente, quais são as alternativas ou medidas, soluções que você vislumbra para que seja preservada e resguardada essa autorregulação do esporte aqui no Brasil, principalmente. Vamos lá, vamos lá. O artigo, ele justamente elaborado, eu tentei fazer a apresentação desse tema no sentido de preservar esse espaço importante de auto-organização de uma atividade socialmente relevante. Eu acredito muito no esporte, apesar de nunca ter sido um atleta muito bem sucedido, muito longe disso, né? Eu brinco que o único esporte que eu desenvolvi com um pouquinho mais de êxito foi esgrima, e eu acho que era por falta de concorrência e por não ter bola também. Mas, voltando aqui, eu acho que o esporte, ele no Brasil, principalmente, ele é um dos poucos exemplos de auto-organização social. É uma atividade que se desenvolveu sem o Estado. A gente vê o Estado brasileiro permeando todos os campos da vida brasileira, e eu sou um liberal por convicção. O esporte talvez seja o maior exemplo de auto-organização comunitária. Então, eu acho que a preservação da autorregulação é muito importante. Mas a mensagem principal do artigo é justamente no sentido de que o esporte não pode abusar dessa carta, desse super trunfo, né? Eu que já tenho alguma idade, o pessoal mais novo talvez não lembre do super trunfo, embora ele esteja de novo aí vendendo nas lojas, não pode invocar esse trunfo a todo momento, né? E a evolução do direito europeu e a ideia de mostrar a jurisprudência europeia é justamente de mostrar que se detectou uma certa hipocrisia nos dirigentes esportivos, invocando privilégios de natureza, privilégios jurídicos com reflexos econômicos, como se estivessem defendendo uma pureza do esporte. Então, o primeiro cuidado para que se preserve a autorregulação desportiva é justamente não abusar do uso dessa carta. A indústria esportiva, e aí eu falo desse caráter, falo do caráter dúplice do esporte como atividade social relevante e como uma indústria econômica importante, você, como indústria, tem que se enquadrar às normas gerais. Obviamente, tem peculiaridades que precisam ser respeitadas. Por exemplo, todo esse arranjo de ligas americanas, se você for olhar friamente sob a ótica concorrencial, isso poderia se configurar como um cartel. Mas assim não é por conta da especificidade do esporte, da necessidade de paridade de armas, da manutenção do equilíbrio competitivo. Então, nessa medida, as diferenças se justificam.
mas não se pode invocar, e o caso mais prático é o caso Bosman, né, em que o atleta ficou impedido de se transferir de um clube para outro, os clubes tinham o direito de manter o jogador no seu elenco sem permitir que ele exercesse sua profissão e se exibisse no mercado, e a alteração e a derrubada desse tipo de procedimento foi atacada pelos dirigentes esportivos sob um argumento de que era importante a preservação das categorias de base, que é uma discussão que a gente também teve aqui quando veio a Lei Pelé. Vai acabar com os clubes. Então, essa discussão, e hoje a gente tem um grande exemplo para mostrar da necessidade da submissão da indústria esportiva às regras gerais do direito, que é o caso do Cruzeiro, que hoje teve o seu recurso na Autoridade Pública do Futebol, na APFUT, rejeitado, e o teve rejeitado por conta da absoluta falta de enquadramento nos requisitos para manter os benefícios fiscais a que o Cruzeiro fazia jus. E a declaração do presidente do Cruzeiro é a seguinte: embora eu reconheça que nós não cumprimos nenhum dos requisitos durante 4 anos, eu achava que o Cruzeiro merecia uma segunda chance. Só faltou ele engatar no discurso de que, afinal, o clube tem uma importância social, e aí eu apresento o outro ponto, né, a outra forma de conduta, que é o Flamengo aqui no Rio. A diretoria anterior à atual, né, a diretoria do presidente Eduardo Bandeira de Mello, falava: a principal mudança é apresentar o Flamengo como um clube cidadão, um clube que paga imposto, que paga seus empregados em dia, que é o mínimo de obrigação que uma entidade tem que cumprir. Então, esses são os exemplos extremos de sonegação fiscal, de falta de pagamento de obrigações trabalhistas, que infelizmente são muito comuns na nossa realidade, mas o esporte precisa saber os limites em que ele vai jogar essa autorregulação, justamente para preservar esse espaço em que ele afasta ingerências políticas. E aí a outra forma também de manter essa autorregulação, principalmente no Brasil, é o incremento de boas práticas de governança. Né? O incremento das boas práticas de governança é importantíssimo para se manter. No âmbito internacional, essas boas práticas de governança estão sendo exigidas, por exemplo, o exemplo do escândalo da Federação Internacional de Atletismo, onde práticas de doping foram quase que toleradas durante anos por conta de vantagens que os dirigentes recebiam, ou eles viravam o olho para esse tipo de prática. Então, os escândalos da FIFA, alguns anos atrás. Então, no plano internacional, cobra-se essa moralidade e essa adesão aos valores que o próprio esporte predica. E no Brasil, para além dessas boas práticas de governança, a gente precisa de uma verdadeira revolução gerencial, né, que já tarda muito. Eu tenho 48 anos e passei minha infância e minha adolescência lendo Placar, lendo Juca Kfouri na Placar, falando das más práticas de gestão dos clubes, e os clubes à beira da falência, eles continuam à beira da falência hoje. Então, para além das boas práticas de governança, a mudança da cultura administrativa do esporte brasileiro é importante para que refreie o ímpeto do invadir e tentar impor medidas à gestão dos clubes. O Estado hoje já troca isso. O Profut foi uma forma de você trocar benefícios fiscais por boa gestão, né? Os critérios de ciência esportiva da Lei Pelé são formas de trocar incentivos fiscais, aportes públicos por boa gestão. Mas eu acho que aí a gente está no limite da intervenção estatal no esporte. O Estado tentando induzir boas práticas de governança. Mas se passar muito disso, a gente começa a comprometer essa boa prática de autorregulação.
Eu achei maravilhosa a sua argumentação, até porque, como a gente está dizendo aqui, tem que haver de fato esse equilíbrio, para que não extrapole limites. Na minha concepção, o Profut ele não mexeu só em boa gestão, ele mexeu inclusive na nossa lei Pelé, nossa lei federal, estipulou percentuais, a imagem sendo considerado salário, formas de rescisão e etc. Então, houve ali na visão de certa doutrina também uma ultrapassagem, né? Extrapolou o limite do que deveria ter ido o Profut e a decisão do Cruzeiro, inclusive quem tiver interesse está na internet, é só pesquisar no Google que já tem uma série de matérias. Inclusive você falou de boa gestão, eu coloquei aqui nos nossos comentários um artigo que foi escrito pela Mariana Chameletti, que é coordenadora também do Instituto, está nos assistindo, ela é especialista em direito penal e escreveu um artigo muito legal sobre compliance e boa gestão também. Foi publicado no dia 9 do mês passado, então quem tiver interesse, quiser visitar a coluna do IBDD, também vai conseguir pegar alguns detalhes sobre a questão de boa gestão e compliance. E o que você estava falando também sobre a autonomia das entidades, nós tivemos um caso muito emblemático quando eu trabalhava no São Paulo Futebol Clube, inclusive o Gustavo Delbin, que está aqui. A gente teve um caso estatutário em que era discutido se a autonomia conferida pelo 217 era absoluta ou se era relativa. Por quê? Porque alterações estatutárias, por exemplo, eram feitas em âmbito do Conselho. E o nosso Código Civil fala que alterações estatutárias têm que ser feitas por meio de assembleia. Então, era uma discussão do 217 da Constituição com um artigo do Código Civil. E o que foi determinado na época, que foi julgado pelo Supremo, etc., foi justamente isso, que a autonomia é relativa, tendo as entidades que respeitar as diretrizes dispostas em lei. Então, se você tem procedimentos específicos, determinações específicas em lei federal, Constituição Federal e etc., você tem que se adequar. Por isso que a gente tem tantas práticas de adequação a normas tributárias, normas de compliance, propriedade intelectual, enfim, e tantas outras que você abordou aqui também. Então, é uma decisão bem interessante, o processo é público, né, é fácil de pesquisar também, e isso trouxe à tona essa discussão de autonomia relativa. Né? A gente tem que se adequar a essas normativas que surgem. E na mesma linha do que você tem abordado no seu artigo, o que é interessante também é perguntar se não tem, ao seu ver, hoje em dia, já existe um exemplo claro de, por exemplo, um abuso de pretensão estatal, por exemplo. Você já viu a questão dos clubes, enfim, das entidades, o que o Estado de fato acabou extrapolando e ultrapassou esse limite ou desequilibrou essa relação que você tanto defende no seu artigo? Com certeza. Por exemplo, a discussão que se trava hoje, e a gente teve vários artigos, várias intervenções aqui na nossa coluna do IBDD a respeito do projeto-lei do Clube Empresa. O projeto-lei do Clube Empresa, várias horas escorrega pela imposição de medidas, né, ou a restrição da liberdade negocial dos clubes. Né? Então, esse é um bom exemplo em que o Estado está invadir a esfera da autonomia privada. E não é autonomia esportiva que eu estou falando, não. Estou falando da autonomia privada das organizações esportivas como pessoas jurídicas livres para dispor sobre o seu patrimônio ou sobre suas relações internas. E um outro exemplo que eu tenho é um exemplo quase anedótico, folclórico. Eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro e eu uma vez fui instado a dar um parecer num projeto de lei que definia o paintball como esporte. Né? Como se a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pudesse definir o que é um esporte. Então foi interessante que eu estava no meio do LLM, foi bom que deu para despejar todo o aprendizado que eu estava tendo, deu para despejar ali no parecer e explicar para os deputados e para o governador, a gente aconselha o governador a vetar ou não, né, que não cabe ao Estado dizer o que é esporte ou não. Né? Tinha outras implicações, que era a questão do porte dos equipamentos do paintball, mas assim, tentava se definir o paintball como esporte e delinear as formas em que ele seria ou não esporte. Esse é um caso quase anedótico. Né? É um curso que
eu tenho até um exercício sobre o tema no curso lá que tem na FGV sobre direito esportivo. A gente pôs esse caso aí para os alunos analisarem, perceberem o absurdo da pretensão estatal nesse caso. Legal, bacana. Muito curioso, aliás. Bacana você trazer esse caso prático, que era justamente o que a gente estava tentando abordar aqui. E já que a gente está caminhando para o final aqui da nossa live, o que você pode deixar, então, como mensagem para justamente evitar esse proselitismo político no esporte, ou que o Estado, de fato, tenha tanta influência assim, no esporte como a gente tem visto ultimamente? Assim, a primeira questão é a gente racionalizar um pouco mais a gestão esportiva. E isso é uma questão que vai além do direito, né? O direito desportivo, ele só pode se consolidar como uma disciplina mais relevante do que ele já é. A gente extrapolar a questão da justiça desportiva. Quando fala de direito desportivo, todo mundo só lembra dos tribunais de justiça desportiva, o público leigo, né? A gente só vai se estabelecer e se consolidar como uma disciplina que vai além das questões disciplinares se houver um passo inicial na cultura gerencial do esporte. E se o ambiente do esporte brasileiro deixar a paixão para o lado do campo, né? O direito desportivo é um instrumento para viabilizar a gestão das entidades que desenvolvem essas relevantes atividades econômicas e sociais. Então, o primeiro passo é racionalizar a gestão, deixar a paixão de fora. Um exemplo que eu dou, o Rodrigo Capello, que escreve muito sobre balanço, sobre questões financeiras, principalmente do futebol, outro dia recebeu um comentário no Twitter falando assim: não, daqui a pouco ele vai dizer que o clube não pode cometer nenhuma loucura. Não pode, né? Ninguém fala que a Coca-Cola pode cometer alguma loucura, né? Então, esse tipo de pensamento tem que ficar na cabeça do torcedor, mas um dirigente não pode se permitir fazer isso. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão a partir dessa racionalização, absorver de forma séria e sincera as boas práticas de governança, como eu disse. Uma desculpa para a intervenção do Estado no esporte é justamente a falta de seriedade na gestão, a falta de eficiência financeira, os descompromissos reiterados com relação ao fisco e com relação aos trabalhadores. Então, assumir sinceramente e efetivamente boas práticas de gestão, boas práticas de governança, vai acabar com a desculpa do Estado, que o Estado tem para tentar intervir no esporte. O esporte está indo muito mal, essas entidades não sabem gerir direito as suas propriedades, não sabem gerir as relações trabalhistas, então nós temos que intervir. Nós já caminhamos muito e o direito desportivo tem contribuído decisivamente para a criação de marcos, de parâmetros claros, objetivos, para que as entidades desportivas caminhem no sentido da eficiência desportiva, e eficiência desportiva, que é um princípio previsto na Lei Pelé e que eu particularmente entendo da forma mais ampla: eficiência desportiva dentro do campo e eficiência desportiva fora, eficiência na gestão. Então, o direito desportivo tem contribuído com o estabelecimento desses parâmetros objetivos. Então, cabe praticar isso de forma sincera, justamente para tirar essa desculpa que o Estado normalmente tem para intervir nas entidades desportivas. Muito legal a discussão, e acho que é justamente essa. Na minha visão, eu acho que essas práticas estão sendo muito melhor implementadas pelas entidades, tanto de administração quanto de prática desportiva. Não só porque essas políticas de governança, boas práticas, enfim, estão sendo implementadas com muita força, mas também porque a gente está tendo uma fiscalização muito mais forte por parte da própria população. Os torcedores, hoje em dia, dificilmente vão suportar
essas práticas de má gestão ou gastos exacerbados, enfim. Claro que todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer ser lembrado, quer ter o seu nome na parede, quer, obviamente, criar uma memória de algum dirigente que foi campeão por uma entidade, por exemplo, de futebol, do basquete, do vôlei. Mas hoje em dia você tem sanções específicas para quem tem essa atuação chamada de temerária, e a gente vê, inclusive, como você citou o Cruzeiro, enfim, a questão da exclusão do Profut. O Rodrigo Capello fez também um trabalho, enfim, gigantesco nas matérias que foram publicadas em relação a balanços, e isso se estendeu para os demais clubes. Eu estava lá no São Paulo no passado, então eu via toda a abordagem que era feita, o número de questionamentos que passaram a ser feitos, não só por jornalistas, mas por torcedores, por gestão, conselhos, enfim, porque as pessoas começaram a visualizar melhor o que está acontecendo. E, ao meu ver, hoje em dia, o dinheiro não é mais o fator determinante para um time ganhar título. Você precisa, de fato, ter uma gestão profissional bem estruturada e que todos falem a mesma língua, que remem para a mesma direção, para que, então, o clube tenha, de fato, um êxito esportivo. O dinheiro, por si só, hoje em dia, não resolve mais para você ganhar títulos, e muito pelo contrário, a gente sabe o rombo que acaba gerando para as gestões futuras dos clubes, principalmente. Então, Fernando, caminhando aqui, se quiser complementar, claro, fica à vontade, mas queria que, dentro dessa sua próxima argumentação, você caminhasse para as considerações finais também. Enfim, agradeço aqui a sua participação. Convido a todos a lerem o artigo do Fernando, que está publicado no site do IBDD. Se você entrar no Google, colocar coluna IBDD, vai ser o primeiro link que vai aparecer no site. E além do artigo do Fernando também, toda segunda e quarta a gente publica artigos extremamente relevantes, inéditos, com temas muito interessantes para todos que se interessam pelo direito desportivo. Então, por favor, Fernando, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigado. Assim, abrindo o fechamento, digamos assim, primeiro o momento Alô Mamãe, né? Agradecer, a gente vai acompanhando aqui quem está entrando, quem se manifesta, mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, agradecer muito o prestígio da audiência dos colegas do IBDD, os dirigentes do IBDD, nosso presidente, agradecer ao IBDD a oportunidade que me concedeu aqui de expor o trabalho, é uma honra muito grande. Agradecer a família, que aumentou bastante a audiência, a família em vários lugares, em São Paulo, em Brasília, minha esposa, que está no quarto do lado com o Instagram aberto, minha filha, as amigas dela também. Quem sabe eu não recruto mais alguém para a área do direito desportivo, são adolescentes aí caminhando para o Enem, né? Para escolher a profissão. Às vezes eu recruto alguém para o direito desportivo. Agradecer minha amiga Mônica, que antes eu falava, vou entrar lá, você me manda um alô, então acabou o momento alô papai. Mas, para além dos agradecimentos, é reforçar a mensagem. Né? A autorregulação é um traço distintivo do direito desportivo, é um valor importante do esporte, não só do direito desportivo, mas do esporte, e a preservação desse espaço de organização social, de auto-organização social é importantíssimo e vai além do esporte, especialmente num país como o Brasil, em que o Estado permeia todas as searas da vida do cidadão. Então, aqui para mostrar que isso não é ideia minha, não é ideia original minha, eu fiz só um grande apanhado da jurisprudência e da doutrina sobre o tema. Só lembrar e citar a parte final do meu artigo, o professor Darren Bailey, ele falando do escândalo de doping na Federação de Atletismo, ele fala o seguinte, dados tais eventos, esses escândalos de doping, se o movimento esportivo não enfrentar ativamente suas falhas de governança, regulação e intervenção externa se tornam muito mais prováveis. Então, a mensagem principal é essa, o espaço de autorregulação não pode ser abusado. O esporte brasileiro não pode mais ficar invocando a Carta da Autonomia Esportiva. O Supremo Tribunal Federal já mostrou mais de uma vez que ele não entende essa autonomia como absoluta e ela só vai preservar um espaço relevante para essa auto-organização social se o esporte der esse passo a mais. E incorporar os vários princípios
as várias figuras que vêm sendo desenvolvidas pela doutrina do direito desportivo para auxiliar uma melhor governança das entidades de administração e as entidades de prática desportiva. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos. Muito feliz de poder participar aqui dessa iniciativa importantíssima de divulgação do direito desportivo. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Agradeço aqui a presença de todos. Só puxando um gancho do que você falou de recrutar os novos para o direito desportivo, o IBDD lançou há um mês o nosso projeto do IBDD Universitário, que a gente está promovendo atividades e laboratórios com as atléticas das universidades. Então, nós já temos 20 atléticas parceiras, estamos em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu vou acabar esquecendo algum, mas enfim, são 20 atléticas já que estão participando. A gente está promovendo laboratórios com temas também, justamente para fomentar o estudo do direito esportivo nas universidades. Então, quem estiver assistindo, tiver filho na Atlética, tiver na Atlética, enfim, pode entrar em contato com a gente também para fazer essa parceria que é muito produtiva. Agradeço a disponibilidade, agradeço o artigo que foi publicado na coluna, é muito bom, aliás, convido todos aqui a visualizarem o artigo na íntegra lá no site do IBDD, além do artigo do Fernando, toda segunda e quarta a gente também publica. Quero aqui saudar o nosso presidente, Léo Andreotti, o ex-presidente Gustavo Delbin, os coordenadores que aqui estão, a Júlia Gélia, a Mariana Chameletti, que eu vi aqui os comentários delas. E agradecer a todos os seus familiares e amigos que também acompanharam. Inclusive, eu vi o pessoal falando que em Manaus está chegando a informação. Então, isso que é muito legal da nossa live é justamente conseguir disseminar e democratizar o estudo do direito desportivo, principalmente quando a opinião é boa, o argumento é conveniente, conivente, como você trouxe aqui para a gente. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação. Ficaremos por aqui. Convido a acompanhar o site do BDD, as nossas redes sociais. E na próxima semana teremos mais lives da nossa coluna Jus Desportiva. Muitíssimo obrigado a todos. Boa noite. Fernando, tenha uma boa noite, um resto de dia. Obrigado. Um prazer conversar com você. E seguimos em frente nos trabalhos. Um grande abraço a todos. Um abraço. Até logo, gente. Muito obrigado. Até logo. Valeu.